Olá, estamos voltando ao nosso terceiro bloco do programa Hashtag Projetos, hoje com a presença do Carlos Ramos, que é o Cacai, que tem feito aí um trabalho muito bem feito, com toda a experiência que ele já tem passado aí, né, na vereança e atualmente hoje na Secretaria de Desenvolvimento. Nós falamos já sobre o comércio, sobre a indústria, mas sobre a indústria ainda nós precisamos falar sobre quais são os projetos que a Prefeitura tem para dar oportunidade do surgimento de novos empresários, né? Novos empreendedores. E para isso, eu sei que você, novamente, está trazendo aí na cidade a incubadora. Como é que é esse projeto da incubadora? A incubadora é um projeto interessante. Jaú já teve, né, uma incubadora. Na época era uma parceria entre o sindicato, o Ciesp e o Sebrae. O Sebrae era muito ativo nisso, pagava inclusive o gestor e tal. Mas isso depois não deu certo, mudou a política, o Sebrae não pôde mais participar da maneira como fazia, isso não deu certo. E a gente inaugurou agora a primeira incubadora lá no distrito de Potunduva. Já estava lá destinado, já havia um trabalho começado. E quando eu assumi o compromisso de até abril desse ano entregar. A gente conseguiu atingir a meta. A incubadora no distrito é a primeira e já há o projeto da incubadora no 7º distrito. Nós temos um imóvel que foi retomado, que hoje já está com a prefeitura, de 1.600 metros quadrados, e lá nós pretendemos fazer a incubadora de empresas do 7º distrito. Então a gente tem os dois projetos. E a incubadora é uma coisa que me sensibiliza muito, eu sempre acreditei, porque quem não conhece, muitas vezes acha, mas a incubadora, hoje, por exemplo, nós temos 4 empreendedores, 5 empreendedores que estão na fase que a gente chama de pré-incubação. O que é isso? Eles tiveram seus projetos pré-selecionados, mas você, como gestor experiente, precisa de um plano de negócio, né? Não basta uma ideia. Então, o que a gente faz tecnicamente? Isso eu estou dizendo. Nós estamos envolvendo a Unesp, a FATEC, Sebrae, Ciesp, Fundação Faculdades Integradas de Jaú. Nós estamos envolvendo pessoas especialistas. Nós estamos fazendo hoje o projeto de pré-incubação. Esses empreendedores, eles estão tendo mentorias semanais por professores da FATEC para desenvolver o seu plano de negócio. Eles já fizeram uma primeira experiência de apresentar o projeto com uma banca de profissionais. Os professores apontaram, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui você não vai conseguir manter, você disse que vai vender para esse público, mas esse público não tem interesse, enfim, modelando o projeto. E refizeram, olha só a experiência que eles estão tendo, de ter uma consultoria, na verdade eles estão tendo uma consultoria que fora do projeto da incubadora eles jamais teriam, de realmente fazer um projeto como se deve fazer, com perspectiva financeira, perspectiva de mercado, etc. Então eles estão nessa fase. E é bonito ver como eles se desenvolveram do início. Tem gente que fala assim, puxa vida, eu tinha a vontade de fabricar alguma coisa, mas eu não sabia que era tão difícil. Porque existem aspectos jurídicos, tributários, uma série de questões. Então, hoje os empreendedores estão sendo orientados. A partir do momento que o plano estiver pronto, eles vão apresentar esse plano, o que a gente chama de conselho gestor da incubadora, que é um representante da Unesp, um da Prefeitura, Sebrae, enfim, é um grupo que vai aceitar o projeto. Então, essa é uma experiência importante. E tão logo esses 4 passem por isso, nós vamos abrir o edital para os novos. Então, primeiro, como eu recebi, eu tenho que trocar o pneu do carro andando, como se diz, eu recebi já isso. Esse processo seletivo já tinha começado em 2015, então a gente aproveitou esse processo, então, vamos colocar a empresa lá trabalhando, e eu tenho um exemplo bonito para as pessoas entenderem. A gente fala empresa, um empreendimento, que é a cooperativa do distrito de Potunduva, ela envolve 22 famílias. Então são 22 famílias que estão envolvidas num único empreendimento, que vai ocupar um box da incubadora. Então, ao poder que a incubadora tem de influenciar. E a incubadora também está servindo como, eu digo, é a casa da secretaria lá no distrito de Potunduva. Nós temos
reuniões estão sendo, a reunião sobre o Festival Nordestino, que vai ser feito lá, está sendo feito na incubadora, as orientações dos empreendedores estão sendo feitas lá. O Senac vai oferecer agora, a partir do segundo semestre, os cursos que o Senac oferece na unidade, ele vai oferecer lá. Nós fizemos uma pesquisa no distrito para levantar a demanda e os cursos vão ser direcionados para essa demanda. Então a gente está fazendo da incubadora um polo de empreendedorismo. É isso que eu gostaria de deixar. Não é você dividir o mesmo espaço com várias empresas, não é isso, é um condomínio empresarial. Uma incubadora ela tem que ter essa cultura do empreendedor. A partir daí a gente vai começar a desenvolver, tanto com esse empreendedor, como agora, segundo semestre, eu começo pessoalmente, vou às escolas, a gente vai começar um programa de orientação sobre empreendedorismo nas escolas, enfim, para você criar essa cultura, a cultura do desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para as novas possibilidades, para os novos negócios. Eu recentemente vi uma pesquisa, 65% das crianças hoje vão trabalhar no futuro em profissões que ainda não existem. Poxa, é fantástico isso. É fantástico. Eu fico vendo, eu tenho as 3 crianças em casa, 2, 4, 6 anos. É como eu olhar para meus filhos e falar assim, o que eles vão ser quando crescer? Não dá para saber. Não dá. Porque os negócios vão surgir, você vai ter novas oportunidades e profissões que a gente nem imagina. Então, hoje... Eu sou da época que a gente ia ser, quando eu era pequeno, ou engenheiro, médico, advogado, dentista. O resto não existia. Agora imagine hoje engenharias novas que surgiram, áreas de tecnologia. Você cria novas oportunidades e sobretudo o jovem. Hoje nós temos um problema gravíssimo de desemprego na juventude, né? E muitos lugares estão nos mostrando o seguinte: você tem que criar o seu próprio trabalho, muitas vezes. Abrir o seu negócio, se for o caso, se preparar para isso. Só que você tem que orientar. Não basta ter uma boa ideia. O Uber não vira um negócio só por uma boa ideia. Foi muito planejamento, muita técnica. Então, acho que o que eu venho defendendo é Jaú tem que abrir a sua cabeça e pensar grande, como todos os lugares têm que pensar. Pensa grande, né? E vamos agir, né? Potencial tem, capacidades tem. Eu fiquei 6 anos como diretor da Fiesp regional, quando o Paulo Scaff entrou até na Fiesp. Foi um período muito bom que eu desenvolvi bastante e acompanhei várias aberturas de incubadoras na nossa região, inclusive aqui de Jaú. E eu lembro o seguinte, uma coisa que é muito importante, que eu vou passar aqui, que eu aprendi naquela época, que para todo empreendimento, né, uma das coisas mais importantes é o marketing, mas o marketing no sentido geral da palavra, ou seja, desde uma pesquisa. Então, por exemplo, você quer ter uma boa ideia, como você falou, não basta só a boa ideia. Precisa ver, o mercado quer, as pessoas vão querer esse tipo de produto, quantas pessoas vão querer, né? Então, tudo isso, o que isso vai proporcionar, como você depois vai vender, como você vai distribuir essa mercadoria. Então, que é a palavra mais ampla de marketing, né? E aí você vai ver se aquilo vai te dar resultado. Então, para isso, não é simplesmente, muitas vezes existe, né, o técnico, o artista, né, que faz uma obra, que faz muito bem, mas se não tiver um toque, né, de empreendedorismo, né, ter essa coisa que muitas vezes é nata, mas que você consegue desenvolver através, principalmente, desses treinamentos que existem nas incubadoras, com todas essas né, faculdades, esses órgãos de professorados, tudo que está ali por trás, né, é o momento perfeito de se iniciar um grande negócio. Eu vejo isso em todo lugar, não é na secretaria só que acontece. Tem muita gente que ignora a realidade, ignora os fatos, né? E às vezes aponta coisa e faz comentário completamente absurdo. Pra você ter uma ideia, até o ano passado, dependendo do curso, dependendo do treinamento que você quisesse, do Sebrae, você teria que ir para Bauru. O que a secretaria fazia? Recebia os nomes e encaminhava para Bauru. Nós trouxemos para cá. Na semana passada nós tivemos o primeiro treinamento, que é o que eles chamam de produtos, né? Produtos mais avançados, sobre como lidar com a inadimplência do cliente. Dia 20 teremos um curso sobre custos. Então, são produtos
que Jaú está tendo, assim como Bauru tinha até então. Então, nós estamos tentando trabalhar para trazer essa cultura. E as entidades que estão participando conosco, as faculdades, as instituições, estão muito animadas com isso. Então, o papel da prefeitura é ser o articulador disso, articular essas forças para que elas contribuam para o desenvolvimento local. Não é a prefeitura que faz o desenvolvimento. O desenvolvimento acontece quando as pessoas querem que aconteça. Então, a gente tem que facilitar, articular, colocar todo mundo trabalhar no mesmo sentido e o processo acaba sendo, corre no seu ritmo, né? Eu estou muito animado, acho que a gente está no caminho. As críticas que se fazem muitas vezes são de pessoas que ignoram o que está sendo feito ou que não suportam ver o que está sendo feito. Porque tem gente que, olha, que tem gente incomodada, que confundem as coisas. A ideia de aquela visão mesquinha de... Critica antes de conhecer. E também por outros interesses. Certo? Tem gente que infelizmente só pensa em si. E toda vez que você propõe uma coisa mais ampla, incomoda. Porque ela vive naquele mundo mesquinho. Então, a Secretaria de Desenvolvimento toca muito nisso. O que eu venho defendendo é a Secretaria tem que ser estratégica. Ela tem que provocar na realidade local ações. E é isso que nós estamos fazendo. Com muita, como disse, com muito planejamento, a gente está tocando isso. Cacá, você me fez lembrar, você falou que provavelmente vai ter até uma incubadora no 7º Distrito. Sim. O 7º Distrito é um distrito já industrial desde a época, com a formação na época do Valdemar Bauab, né? Os primeiros foram em 96. Em 96, ou seja, já tem aí 20 e poucos anos. E a gente sabe que existem alguns problemas em relação ao alvará de funcionamento. Porque são terrenos que foram doados e que existe dentro da legislação algumas obrigações dessa pessoa que tomou esse lote para que ela possa então ter a aquisição por definitivo, a propriedade do lote. E como isso muitas vezes na prática não acontece porque a pessoa às vezes montou, quebrou, aí é um outro, aí aluga, infelizmente, pessoas que repassam a outras pessoas e faz com que o alvará de funcionamento não seja possível, porque atravanca. Então é uma preocupação, por quê? Porque a gente vê esse alvará de funcionamento não sendo possível fornecer, né, a esses empresários que estão lá. E como não atravancar, como não fazer com que ele possa trabalhar e continuar com o desenvolvimento, né? O 7º Distrito, na verdade, nós temos 7 distritos industriais. E naquela região, né, perto da Mazieira ali, eles se combinam, porque é o primeiro e o 7º, né? O primeiro e o último está ali naquela região. O primeiro e o 7º. E são os dois problemáticos. Por quê? Porque o que acontece? Até 2009, até por uma denúncia da Câmara, eu era vereador, participei disso, muitas denúncias de irregularidades havia no distrito. Pessoas que fizeram daquilo edículas para alugar, enfim, deram outro uso para aquilo, fizeram especulação imobiliária, compra e venda, fez daquilo um negócio e não atingiu a finalidade, que é gerar renda, gerar emprego. Então, até de 2009, houve um inquérito civil, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e cobrou da Prefeitura ações. E a Prefeitura, até o final do seu governo, em 2012, tentou de alguma forma responder a isso. Mas olha que curioso, terminou 2012 com 80 casos. Dos 80 casos, a Prefeitura dizia que apenas 10 tinha problema. Apenas 10. Que 70 estava tudo ok, inclusive liberou escritura para vários. O governo, quando entra em 2013, ele continua com a pressão do Ministério Público, continuam as denúncias de irregularidade. Imóveis que eram para ter sido retomados desde 2010 não foram retomados. Então, o que a Prefeitura fez? Instaurou uma comissão e foi fazer um pente fino, foi levantar toda a situação do imóvel. E chegou à seguinte conclusão, no final de 2016, manda para o jurídico e o jurídico dá a seguinte conclusão.
Dos 80 casos, só 14 estão regulares. 14. E ainda esses 14 com um probleminha de prazo. Na época que recebeu, tinha que terminar em 2 anos, ultrapassou o prazo. mesmo assim, o jurídico... com uma boa vontade. O jurídico entende, olha, prazo é sanável, tudo bem. Sim. Agora, as outras 2 irregularidades, que são titularidade, quem é o dono do imóvel, e a finalidade, não são sanáveis. Então, quando eu assumo agora em janeiro, logo depois, fevereiro, chega para mim uns 80 processos, com essa decisão. 14 apenas regulares e todos os outros irregulares. E todos os outros com a orientação de retomada. Então não é uma coisa simples. E aí a gente eu notifiquei os proprietários, pedi para que eles trouxessem documentação para tentar justificar. Nesse momento a gente está começando em primeira mão, vou dizer isso para você, não chegou ainda à imprensa. Essa semana, na segunda-feira, eu fiz o despacho dos primeiros 23 processos. Desses 23 processos, 13 foram regularizar imediatamente, não há mais o que fazer, ótimo, começa a vida. E os outros 10, de retomadas que já estavam na justiça. Tem casos que estão na justiça desde 2010, 2012, e não conseguiu retomar ainda. Então, qual foi o despacho? Não tem cabimento que um imóvel que desde 2010, 2012 já foi considerado irregular, já é um patrimônio público que tem que ser retomado, e a justiça também entendeu isso, não é possível que ainda tenha gente lá. Por quê? Porque tem uma fila de gente querendo participar da licitação para receber esse imóvel, para gerar um emprego. Então, o que a gente tem que fazer? Com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, regularizar. Todos aqueles que forem possíveis. Uma coisa que eu sei que o que dessa situação que não consegue regularizar também, é porque, vamos dizer, o imóvel foi doado pela prefeitura, mas aquela pessoa que recebeu, ela construiu ali, ela pôs o dinheiro ali, ela gastou 500, 600, 1 milhão, 2 milhões. E aí fica esse impasse, porque como que ela vai devolver o lote, né? Vamos dizer, está irregular, não conseguiu cumprir com a legislação, então ela perde o lote. Mas aí tem uma obra ali em cima. Tem que ser indenizado. Aí a prefeitura não tem recurso para indenizar. Ela tem que fazer o quê? Um leilão. É como a Caixa Federal. Fica 3 meses sem pagar a parcela de financiamento da Caixa, o que ela faz? Retoma o seu imóvel, põe para leilão. Assim, para reaver o... E isso aconteceria então no caso do... O que acontece? Na lei. A lei diz, recupera... Primeiro tenta de forma amigável. Então a pessoa devolve o imóvel, marca-se um processo de leilão e com o dinheiro faz uma avaliação do imóvel, 500 mil, faz um leilão, levanta os 500 mil e indeniza. Isso está previsto na lei. Mas isso é muito difícil. Como é que você vai fazer isso no distrito inteiro? Então, nós estamos no seguinte embaraço. A gente precisa regularizar rapidamente, o máximo possível, porque tem muitos que agora chegam lá para renovar alvará e não conseguem. Por quê? Porque está sendo discutido. Então, a ideia é regularizar rapidamente todos aqueles que forem possíveis. Agora, aqueles que não forem possíveis regularizar, não tem conversa. Não tem. Tem gente que agiu de boa fé, mas tem gente que não agiu de boa fé. Tem gente que fez aquilo, um negócio, para ele, e não um negócio para o interesse público. E a lei é muito severa, Júnior, é muito severa. Pra você ter uma ideia, casos com escritura. O jurídico determina o seguinte, anula, porque no imóvel público não existe esse negócio de, agora passou para o dono. Se tiver irregularidade, se for considerado um bem público, aquela pendência e ela pode... Tem que retornar para o patrimônio público. Nós, como agentes políticos, nós temos que preservar o patrimônio público. Então, na dúvida, você tem que proteger o patrimônio público. E tem muita gente, eu vejo casos, muita gente de boa fé, comprou, passou no nome, e depois descobriu que tem pendência. São casos que a gente tem que ter bom senso para lidar. Agora, tem casos que foram desvirtuados? Tem casos que foram desvirtuados. Então, o que a gente está tentando fazer? Regularizar o máximo possível, mas com a responsabilidade. Nós não vamos permitir que uma coisa irregular permaneça.
porque nós somos responsáveis por isso. E vale para o pequeno, não estou dizendo financiamento da Caixa, não interessa quem é você, está na lei. Então a lei da doação também é assim, está na lei. Vamos cumprir a lei. Se todo mundo cumprir a lei, não tem tanto problema. E bom, Cacá, a gente está aqui, já passou do tempo e nós vamos ter que terminar. Infelizmente, a gente pode até fazer até um outro programa, tem muito assunto ainda, daria para falar muita coisa, né, sobre desenvolvimento, sobre nossa cidade, sobre imóveis de forma geral. Mas eu agradeço muito a sua presença, a gente fica bastante contente de estar aqui com você, de poder passar todas essas informações aos telespectadores e dizer que você continue, né, com essa vontade para que, né, Jaú ache e encontre as soluções aí para o desenvolvimento. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, quero deixar um abraço para todos e dizer que a Secretaria está aberta. Como eu disse, nós vamos passar e o desenvolvimento da cidade permanece, é isso que a gente tem que enxergar. Então, aqueles que têm ideias para trazer, venham trazer. E aqueles que têm crítica, também façam as críticas, entendendo o seguinte, não é a mim tem que... A pessoa passa, apresente propostas, a cidade é nossa. Ou a gente enxerga isso, é como nós somos no mesmo barco, não adianta um estar na primeira classe e o outro estar na segunda classe, nós estamos no mesmo barco, se afundar, afunda todo mundo. Então, eu tenho certeza, eu estou muito otimista, e olha que para eu ser otimista é difícil, eu sou um cara muito... Mas eu estou muito otimista com o que eu estou vendo acontecer, tem muita gente boa interessada, muita gente boa querendo ajudar a cidade, e a gente vai fazer a cidade crescer independente dos mesquinhos que não querem. Ok, então tá bom e até uma próxima.